Olha eu aqui de novo, agora com a matéria de conjunção, mas muito importante para a sua prova. Falaremos aqui de conjunções, da matéria de conjunções, aqui um pequeno aperitivo para o que virá ainda. Você irá estudar de forma detalhada comigo as conjunções lá nas orações coordenadas e subordinadas adverbiais. Lá nas orações coordenadas e subordinadas, iremos detalhar de forma pormenorizada essas conjunções que aqui irei apresentá-las. Temos lá, as conjunções são palavras responsáveis por ligar orações. Elas ligam as orações. Oração, o que é isso? O que é uma oração? Todo e qualquer enunciado com sentido completo, desde que tenha verbo. Então, estou vindo com um enunciado aqui que tem verbo. Estou com outro aqui enunciado que tem verbo, dois enunciados que possuem verbo, e no meio eu coloco uma conjunção para ligar essas orações. Oração, todo e qualquer enunciado com sentido completo. Conjunção vem ali no meio ligando. Maravilha? Então, para que eu tenha essa conjunção, eu tenho que ter no mínimo duas orações. Duas ou mais orações, no mínimo. E olha aqui, a situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Tem um verbo, tem outro verbo. Coloco o pois no meio para fazer essa liga. Conjunção liga orações. Nesse caso aqui, para me dar ideia de conclusão, irei falar com mais detalhes agora mesmo. Cumprimente-o, olha o verbo. Pois, hoje é o seu aniversário. Tenho duas orações e no meio a conjunção. Ela foi ao cinema e ao teatro professor. Na segunda oração eu não vi o verbo. Não está escrito, não precisa. Está embutido. Ela foi, aqui tem um verbo. E ela foi ao cinema. E ela foi ao teatro. O foi lá, o ela foi, está embutido na segunda. Tenho duas orações ligadas pelo conectivo e. Conjunção. Tentei chegar na hora. Tentei chegar. Tem uma locução verbal aqui. Dois verbinhos. Verbo auxiliar é o primeiro, o verbo principal é o segundo. Na matéria de verbo, explique-se melhor. Locução verbal está valendo como verbo? Sim. Tentei chegar na hora e me atrasei. O atrasei aqui é outro verbo? Sim. Dois verbos ligados pela conjunção e. Estou te mostrando que as conjunções possuem a função de ligar orações. Ligou orações com uma conjunção, estou diante de uma matéria importantíssima. Por quê? Lá na prova, ele quer saber isso aqui, ó. Você usou esse pois para trazer a ideia de quê? Explicação? Conclusão? O pois pode ser conclusão e explicação? Sim. Usou para trazer a ideia de e? Adição, adversidade? Sim. Vou te explicar isso com mais detalhe. Olha aqui. O que dando ideia de causa? O que dando ideia de consequência, de consecutividade, de comparação, o como, de conformidade. Mas esse que, esse como, que hora que ele é o que? Ele é conjunção? Está me confundindo. Vamos falar de forma tranquila lá na matéria de oração coordenada e oração subordinada. Lá eu vou falar item por item desses quezinhos, desse como, que hora que eu uso como comparação, como conformidade ou como causa, que é uma terceira situação. Olha aqui, as conjunções coordenadas são 5, total de 5. Eu tenho conjunção e é isso que eu quero que você guarde aqui nesse primeiro momento. Conjunção coordenada aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Essas 5 são coordenadas. Coordenadas aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. 5. Temos a primeira, e aqui está ela. Conjunção coordenada aditiva. Ela me dá a ideia de quê? De soma, de adição, de somatório. Vou adicionar. Coloco uma oração, ponho a conjunção e entro com outra oração para me dar ideia de soma, de somatório. Eu
fui ao cinema e ao clube. Além de ir ao cinema, eu também fui ao clube. Somei. Eu preciso saber as principais conjunções. E, o nem, senão, mas também, bem como, não só, mas também. Todas essas conjunções dentro da minha frase trazem a ideia de adição. E eu preciso entender isso. Com pequena ressalva. O e, que me dá a ideia de adição, pode também me dar a ideia de adversidade. E o que é adversidade? Contrariedade, oposição. As adversativas me transmitem uma ideia contrária, uma quebra de expectativa, guarde esse nome. A adversidade quebra as expectativas. Olha o exemplo. Eu gosto muito de você, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, não gosto da sua mãe. Poxa, espera-se que quem gosta de mim tem que gostar da minha mãe, mas não gosta, quebrou a minha expectativa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, olha outro exemplo. Estudei para a prova e passei. Espera-se que quem estude, passe. Esse e é adição. Agora eu estudei para a prova e não passei. Espera-se que quem estude passe, mas se eu não passei, esse e está entrando como adversidade. Entendeu a diferença? O ezinho, quando soma e chega-se à expectativa, seja um somatório negativo ou positivo. Por exemplo, um negativo. Eu não gosto de você e não gosto da sua mãe. Estou somando as pessoas que eu não gosto. No outro exemplo que eu te falei, eu estudei para a prova e não passei. Está com sentido de mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. A adversidade, contrariedade e oposição são uma das 5 coordenadas. Aditiva e adversativa. Outra, alternativa, alternância. Alternância é o mesmo que opção. Exclusão. Eu posso trazer aqui as alternativas, ou, ora, quer, seja eu, seja você. Olha eu dando opção. Excluindo, alternando. Quer seja ele, quer seja a outra. Alternativa também, além de me dar ideia de opção, de exclusão, pode me dar ideia de inclusão. Sim. Olha o exemplo. Banana ou maçã fazem bem para a saúde. Eu não estou excluindo um ou outro, eu estou incluindo. Banana ou maçã fazem bem para a saúde. Meu filho, você comer aí faz bem. É os dois, eu não estou falando que é um ou outro, eu estou incluindo. É qualquer um dos dois. Diferente de eu falar, eu ou você passará na prova. Agora eu estou excluindo. Moral da história. As alternativas podem me dar a ideia de opção, exclusão, alternância, que é o mesmo que a opção, ou inclusão. Alternativas com esses vários sentidos. Aditivo, adversativo e alternativo. Tem outra? Tenho, que é a minha conclusiva. E a própria palavra já fala, me traz a ideia de conclusão. Eu tenho aqui o pois, o logo, então, assim, portanto, dando ideia de conclusão. Daria destaque ao pois. O por conseguinte também é outra. O pois, ele pode ser conclusão, sim, mas pode ser também explicação. E as conjunções explicativas me dão a ideia de explicação, claro, óbvio. Eu vou te explicar, eu vou te justificar. Como o que, o porquê, o pois, o porquanto. Porquanto lembra de porquê, que é o mesmo que explicação. Professor, que hora que o meu pois é explicação e não é conclusão então? Olha aqui. Eu tenho aqui, voltando aqui, deixa eu voltar. Olha aqui, olha a minha frase. Olha aqui. Beleza. A situação econômica é delicada. Vejo, pois, devemos, pois, troca pelo portanto. Troca pelo portanto.
A situação econômica é delicada. Devemos, portanto, vou concluir, agir cuidadosamente. Veja que depois, logo após o pois, eu tenho uma vírgula. O pois conclusivo, ele vem com essa vírgula depois dele. O pois com sentido de portanto, ele tem essa vírgula depois dele. Eu troco por portanto, o pois, e tenho uma vírgula logo após ele. Eu tenho certeza que esse pois é uma conjunção conclusiva, coordenada conclusiva. Agora, se o pois não tem vírgula logo após ele, e eu consigo trocar ele pelo porquê, ele é explicação. Cumprimente-o, porque hoje é o seu aniversário. Me explica por quê. Pois, porque hoje é o seu aniversário. E não possui uma vírgula logo após a expressão pois. Então veja que eu tenho algumas complicações que podem me pegar lá na prova. O pois é um deles. Olha o e. Ela foi ao cinema e ao teatro. Somou. Tentei chegar na hora e espera-se que quem tenta chegar na hora, chegue. Me atrasei. Contrariou a minha expectativa. É o e sendo utilizado enquanto adversidade de oposição. E o pois, vira e mexe, vem na provinha e confunde demais a cabecinha do meu candidato, da minha candidata. Não erre essa questão. Continuando aqui, eu vou para as minhas subordinadas, que tem lá num rol de grande chance de cair, subordinada adverbial. Tenho, por exemplo, a causal. A causal e a consecutiva, devemos estudá-las juntas. Olha uma frase, coloco aqui para você. As ruas, olha aqui, as ruas ficaram alagadas, porque choveu muito. Essa é uma adverbial causal ou consecutiva. Voltando aqui, antes de falar dessa frase, consecutivo ou consequência são conjunções que caminham juntas dentro da minha frase com as causais. A minha conjunção que vem lá na minha prova é causal ou consecutiva? Causa, lembre os senhores, é aquilo que acontece primeiro. Consecutivo é aquilo que acontece segundo. Ora, olha a minha frase. As ruas ficaram alagadas porque choveu muito. O que aconteceu primeiro? Primeiro, choveu muito. Como consequência, as ruas ficaram alagadas. Eu preciso entender que o que está da conjunção para frente é o que me interessa. Da conjunção para frente é o que eu tenho que entender. E da conjunção para frente, do porquê para frente, que está ligando a minha oração, primeira oração com a segunda oração, da conjunção para frente é o que aconteceu primeiro. Então, essa conjunção é uma conjunção causal. Entenda, eu tenho que pegar da conjunção para frente e perceber se aquilo aconteceu primeiro ou aconteceu depois. Aconteceu primeiro? Sim, a conjunção é causal. Agora, se eu coloco para você assim, ó, é feio. Olha a conjunção aqui, ó, que dói. Olha o meu verbo aqui, olha o meu outro verbo aqui, ligado pela conjunção que. O que me interessa é pegar da conjunção para frente. O que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois aqui? Primeiro, ele é feio. Primeiro, ele é feio. E ele é tão feio, mas tão feio, mas tão feio, que tem como consequência a dor da feiura dele. O que está junto, a ação que está junto da minha conjunção, é o que aconteceu em segundo momento. Se eu tenho aquela ideia que aconteceu primeiro, é causa. Mas se eu tenho aquela ideia que aconteceu depois,
é consecutividade ou consequência. Então guarde, senhores, entendo as ações. Aquela ação, primeira ou segunda, que estiver junto da minha conjunção, é o que vai me dizer o nome da conjunção. Tenho, por exemplo, aqui o porquê, visto que, já que, uma vez que, o como com sentido de porquê, dando a ideia de causa. Causa. O que, tamanho, de modo que, de forma que, tal, tanto, tão, tamanho que. Todas essas conjunções, estando junto daquela ideia que aconteceu em segundo momento, é chamada de consecutivas ou consequência. Tenho mais? Sim. Comparativa, da ideia de comparação. Compara o elemento A com o elemento B. Ela dorme como um urso, igual que nem um urso. Comparei o elemento A com o elemento B usando uma conjunção. A conjunção é comparativa, porque houve a comparação de dois elementos. Fácil. Outra, concessiva, e aqui eu peço aos senhores para dar um destaque. Costuma cair em prova e cai com grande frequência. Concessão é o ato de ceder, o ato de deixar acontecer. Há aqui uma quebra de expectativa, anote isso. Embora estivesse chovendo, fui ao cinema, está chovendo, espera-se que eu não vá ao cinema, mas eu vou. Concessão. Quebrou a expectativa, apesar de você me bater, me humilhar, me xingar e me trair, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Quebrou a expectativa. Apesar de, embora o cara te chifrou, te traiu, fez de tudo, e você ainda ama ele, quebrou a expectativa. Esse embora, apesar de, ainda que, mesmo que, se bem que, e aqui eu peço aos senhores para anotar outro, que é o meu quanto. A minha conjunção é concessiva. Com quanto? Anote aí. Concessivo, há uma quebra da expectativa. Ocorre-se um fato inesperado. Eu não estava aguardando aqui. Ótimo. Tenho ainda. Condicional. Aqui da ideia de condição. Fácil. Se você vier à minha casa, eu sairei com você. Caso. Salvo se. Dado que. Contanto que você venha à minha casa, eu irei à sua. Tem uma condição. E o se é o carro-chefe aqui. Essas são as 5 primeiras conjunções, chamadas de conjunções subordinadas adverbiais. Adverbiais. Não esqueça, as coordenadas são aditivo, alternativo, adversativo, conclusivo e explicativo. Coordenadas. Subordinadas adverbiais. Causal, consecutiva, comparativa, condicional e concessiva, as 5 primeiras. As outras e últimas 4, conformativa. Conforme, segundo, consoante, o como com o sentido de conforme, são frases conformadas. Exemplo: fiz o bolo conforme, consoante, segundo, como ensina a receita. Sou conformada, a receita falou que era assim. A casa é essa, conforme me informaram. Segundo me disseram, esse é o rapaz. Frases de conformidade, de pessoas conformadas, aceitação. E aí eu tenho conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Conjunções conformativas. Finais, da ideia de finalidade, para qual fim, com qual objetivo. E aqui eu tenho um carro-chefe que é o para quê. Fui à sua casa a fim de que conhecesse os seus pais. A fim de que, para que, o porquê com sentido de para que, são conjunções de finalização, finais, objetividade, para qual fim. Outra, proporcionalidade. Aqui as ações acontecem aos poucos de forma proporcional, à medida que, ao passo que, quanto mais ou quanto menos que, à proporção que. Conjunções de proporcionalidade. Acontece de forma gradativa proporcional. E a última, atemporal. Quando, enquanto.
desde que, sempre que, assim que você chegou à minha casa, naquele instante, quando é o carro-chefe, trazendo ideia de temporalidade, temporal, fechando 5 coordenadas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Subordinadas adverbiais: causal, consecutiva, comparativa, condicional, concessiva, conformativa, final, temporal e proporcional. 5 coordenadas e 9 adverbiais. Professor, falaremos disso mais e muito lá nas orações coordenadas e subordinadas. Aqui fica um aperitivo do que será essa conjunção. Valeu? Um abraço, até a próxima.